Fala pessoal, é um prazer revê-los, pessoal do primeiro ano, saudade de vocês, espero que vocês estejam se cuidando, passando bastante álcool em gel, lavando bem as mãos, mas agora vamos ter foco, porque nós vamos começar essa semana com todo o gás, tá certo? Vamos prestar atenção, porque, querendo ou não, por mais que você seja o primeiro ano, o Enem tá aí, beleza? Vamos prestar atenção na nossa aula, que vai ser top. Vamos começar com um conteúdo bem interessante, que é como a questão da como se formaram os continentes. Nas aulas anteriores que eu tinha postado para vocês na Classroom, nós tínhamos observado que a questão da cartografia, a ciência cartográfica na conjunção da geografia, na construção da geografia. Agora nós vamos estudar, por exemplo, o início da formação dos continentes, as teorias, a chamada teoria da deriva continental, que a gente já tinha comentado também em outra hora, mas agora a gente vai especificar mais a teoria da deriva continental, enfatizada pelo alemão Alfred Wegener. Começa aqui, ó. Aqui que vocês vão ter um filme, inclusive, como indicação, muito bom de ser estudado sobre a formação dos continentes, que é A Era do Gelo. Mas, professora, A Era do Gelo é um filme tão infantil, mas ele fala a questão de uma forma muito lúdica de como se formaram os continentes. Então, é importante também saber que alguns animais da Era do Gelo, de fato, fizeram parte das eras geológicas mais remotas e também fizeram parte dessa separação continental. Inclusive, muitos deles vieram assumir devido a essa era glacial. Mas nós vamos ver agora como é que se formaram os continentes e as teorias mais científicas de formação continental. Fica ligado. Aí tem aí um questionamento aqui no slide que eu fiz para vocês. Os continentes já estiveram unidos? Obviamente, os continentes eles eram o quê? Uma grande massa continental, que era chamado de quê? De Pangeia, que o Alfred Wegener, nos seus estudos, ele denominou de Pangeia, ou seja, vamos ver aqui no próximo slide. Em 1569, o mapa do mundo era baseado nos conhecimentos da época e mostrava a semelhança no encaixe das margens atlânticas dos continentes. O que quer dizer que, por exemplo, nas primeiras obras de cartografia não se tinha noção de que os continentes eram de fato tão separados. Mas no passar do tempo, nas grandes navegações, com os conhecimentos geológicos e geográficos, o ser humano ele começou a observar a forma, a morfologia, a geomorfologia dos continentes. Então eles observaram como é que como era a costa litorânea dos continentes, para daí fazer o quê? Os mapas, daí fazer a questão também do análise do território. Então, a gente observou nas aulas anteriores, com a estudo da cartografia, que essa foi a primeira visão analítica que o ser humano teve através do quê? Da saída das grandes navegações. Aí eles começaram a observar a forma dos continentes. Aí, a partir daí, isso é um mapa de 1569. Aí tem uma foto bem interessante aqui do Alfred Wegener, ou Wegener, como vocês queiram chamar, que viveu que nasceu em 1880 e faleceu em 1930. Então, você já vê que é uma teoria nova, né? Porque é uma teoria já no início do século XX. Então, não é uma teoria que se formou, por exemplo, durante as grandes navegações. Essa forma dos continentes realmente foi início do século XX, que foi bem estudada. Afinal de contas, a geografia, como a gente estudou no começo do bimestre, é uma ciência nova, bem como seus estudos das correntes, como a geomorfologia, a geografia dos continentes, ela foi desenvolvida bem depois, tá certo? Então, Alfred Wegener, ele nasceu em Berlim, na Alemanha, foi astrônomo e professor universitário de meteorologia e geofísica na Áustria. Expôs sua obra A Origem dos Continentes e os Oceanos, a Teoria da Deriva Continental e morreu numa expedição na Groenlândia. Alfred ele começou a dar começou a dar um rolê gigantesco pelos continentes para observar como se comportavam as costas continentais. Porque ele já observava com o conhecimento, que é chamado conhecimento empírico, através dos experimentos, que de fato
tinha evidências que os continentes eles eram juntos e com algumas transformações do ambiente, que nós vamos ver mais à frente, eles foram o quê? Se separando e dando a formação atual dos continentes. Os 5 continentes, né? América, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Então, nós vamos ter essa composição atual. Mas, para essa composição de atlas, de mapas que nós temos atualmente, o astrofísico, o astrônomo, o meteorologista Alfred Wegener, ele começou a fazer sua expedição. Ele analisou a Groenlândia, aqui a América do Sul, a África e começou a observar alguns fatos bem interessantes que nós vamos ver a partir de agora. Aí ele, no caso aqui foi um livro que ele... Um livro muito interessante para vocês também. Um livro não, na verdade um filme bastante interessante que eu posso indicar para vocês é Viagem ao Centro da Terra. Pode parecer também um filme bastante infantil, mas ele fala, por exemplo, muito sobre os estudos do Alfred Wegener, da formação continental, de como, por exemplo, o nosso planeta é por dentro. Obviamente, ele fala muito que o interior da Terra tem dinossauros. Nós sabemos que não tem isso, né? Nós sabemos que existem as camadas, crosta, manto, núcleo, interno, externo, tudo mais, mas que fala o filme... O filme ele fala justamente isso aí, de como a Terra possui minérios interiormente e também do livro de Alfred Wegener. Nós vamos ter aí, em 1915, o Wegener formulou a teoria da deriva continental, que é chamada a teoria mais importante, a teoria da deriva continental, segundo a qual os continentes se movimentavam através do globo terrestre, certo? Os continentes, vocês sabem que até hoje, os continentes eles continuam em afastamento, né? Cerca de centímetros anuais. Eles continuam em processo de afastamento. Mas, professora, será que um dia os continentes voltarão a se juntar? Existem teorias que não comprovam ainda essa tese. No entanto, se no caso continua esse afastamento em milênios e ninguém sabe realmente o certo, quem sabe eles podem vir a se chocar novamente. Mas nem se preocupe, porque se essa formação continental demorou bilhões de anos a acontecer, você não precisa se preocupar com que isso não é uma coisa a curto prazo. E ninguém sabe se realmente vai acontecer, né? Vamos ver, né? Não, ninguém pode duvidar de nada, né? Aí, nós vamos ter o livro aí, tá certo? Segundo essa teoria... teria existido um supercontinente, ou seja, que ele deu o nome de Pangeia. Pangeia e por um único oceano que ele chamou de Pantalassa. Pangeia, no caso, é o grande bloco continental a qual o planeta Terra se formava. No caso, se formou inicialmente, o grande bloco continental. E o oceano, o grande oceano, é o Pantalassa. Ele deu o nome de Pantalassa porque, na verdade, não existia essa divisão de Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Glacial Ártico e a questão do Glacial Antártico. Então, não tinha essa divisão continental. Então, aliás, de oceanos. Então, ele dava o nome a um único oceano que era chamado de Pantalassa. Como vocês observam aqui, a Pangeia, que é antes da formação continental atual, e justamente o único oceano que é chamado de Pantalassa. Inicialmente, a Pangeia fragmentou-se em 2 continentes, que é o chamado Laurásia e a Gondwana. A Laurásia a norte e a Gondwana a sul. Então, isso aí aconteceu justamente no período Triássico das eras geológicas, também já analisada por nós, as eras geológicas. Quem tiver dúvidas sobre as eras geológicas, observe um quadro muito comum, até vocês podem olhar no Google, fazer algumas pesquisas, o quadro dos acontecimentos das eras geológicas, que são as idades periódicas dos acontecimentos terrestres, são chamadas de eras geológicas. Nós vamos ter aí, ó, os 2 continentes continuaram a fragmentar-se, originando o continente de menores dimensões, ter-se-iam movimentado à deriva, ao longo do tempo, até ficarem a posição que apresentaram atualmente. Ou seja, a movimentação aconteceu e o quê? Os continentes, eles o quê? Se fragmentaram. Essa fragmentação deu origem à configuração atual
dos grandes blocos continentais, de como nós vemos, por exemplo, os planisférios hoje em dia, com todos os continentes, com os países. Claro que isso demorou muito tempo para você ter o quê? Uma organização, inclusive global, desse sistema. E também teve que ser aceito pela questão da comunidade acadêmica. Nem tudo que você faz uma teoria é fácil de se comprovar. A teoria de Alfred Wegener foi rebatida por muitos geólogos, mas até que ela teve o quê? Um embasamento teórico e, de fato, até hoje, que melhor explica a fragmentação continental. Vamos lá? Aí nós vamos ter como seria, no caso, antes da fragmentação continental, já a primeira divisão, por exemplo, ó, você observa que está bem próximo a questão da Ásia, aqui da América, como seria, no caso, a primeira divisão continental. Aí já começou, você já observa que já vai se fragmentando, ó, como um verdadeiro quebra-cabeça. Dizemos que nosso planeta é um verdadeiro quebra-cabeça. Aqui é uma imagem que reflete justamente essa Pangeia. Então, vamos ver os argumentos utilizados pelo Alfred para o quê? Para comprovar a sua teoria. Se você tem uma teoria, como a gente falou nas aulas anteriores, lembra quando a gente começou nossas aulas e tal, tinha alguns terraplanistas. Lembre-se, a Terra não é plana, pelo amor de Deus. Só para você lembrar daqueles nossos velhos debates, daquelas velhas discussões de sala de aula, que aqui não é diferente. A gente está na minha casa, nós estamos na minha casa, vocês estão próximos a mim, então as discussões são as mesmas. Então nós vamos ter aí os argumentos que apoiam a teoria da deriva continental. Ele teve que ter embasamento teórico, o Alfred teve que ter embasamento teórico, para quê? Para comprovar que realmente tinha fundamento a sua descoberta. Nós vamos ter os fatores morfológicos, os fatores paleontológicos e os fatores paleoclimáticos, que nós vamos saber o que significa cada um deles, e os fatores litológicos, tá certo? Para comprovar a sua teoria. Mais uma vez, Cid está aqui. Aqui é a pata do mamute, do dinossauro, né? Porque a Era do Gelo ela diz muito sobre o período Triássico, essa questão da separação continental. Argumentos morfológicos. Contornos das costas, que os continentes separados por oceanos se encaixam e podem encaixar com peças de um quebra-cabeça. Nós sabemos que os contornos morfológicos... O que é morfologia? Morfologia quer dizer forma. Então, os contornos morfológicos são de acordo com a forma do planeta Terra. Como Alfred Wegener ele viajou por toda a costa litorânea de grande parte do globo terrestre, inclusive ele morreu lá na Groenlândia, no norte, bem próximo ao Canadá, ele observou que existia de fato um encaixe entre, por exemplo, a América e a África. Principalmente esse encaixe é o mais... Você pegar qualquer atlas, se você pegar qualquer mapa, agora, por sinal, se vocês tiverem essa curiosidade, vocês vão ver que a forma da América e a forma da África, elas têm um verdadeiro encaixe, como um verdadeiro quebra-cabeça. Então, foi esse o primeiro embasamento, o embasamento morfológico. Morfologia quer dizer relação à forma. Existe o argumento paleontológico, ou seja, de aparecimento de animais paleontológicos, tá certo? Aparecimento de grandes fósseis e de organismos idênticos em zonas continentais, hoje separadas por largos oceanos. Ou seja, a primeira teoria paleontológica de Alfred Wegener é a questão do mesossauro. Eu acho que eu já comentei com vocês, inclusive, o mesossauro é um tipo de dinossauro que ele encontrou uma parte, por exemplo, na América do Sul e outra parte aqui na África. Então, ele não podia dizer assim, como é que eu vou encontrar o mesmo dinossauro, o corpo, a cabeça em um lugar e o corpo em outro? Então, automaticamente, Alfred observou que essa questão paleontológica, através dos fósseis, com esse conhecimento empírico dos fósseis, que, de fato, existiam o mesmo animal, ou, por exemplo, a sequência do animal nesses dois continentes. Então, ele matou a charada, né? Cabeça do mesossauro na América do Sul, enquanto o corpo do mesossauro está onde? Na África. Então, consequentemente, ele uniu o útil ao agradável e criou a teoria chamada como argumento paleontológico. Porque para você quebrar uma teoria, você tem que dar vários argumentos. Você está observando que não foi só o dinossauro,
ou organismos encontrados nos continentes. Ele também usou argumentos diferenciados, inclusive climáticos. Aí vamos ter alguns animais que ele encontrou muito próximo às costas litorâneas e fósseis, que ele encontrou tanto na América do Norte, América do Sul, e essa parte da Eurásia, que ele encontrou também, por exemplo, fósseis de dinossauros semelhantes ou até fragmentados. Argumentos paleontológicos. Aí nós vamos ter o Listrossauros, os Sinosgatos, os Glossopteres e os Mesossauros. O principal argumento que ele utilizou foi justamente esse réptil, o Mesossauro, que era um réptil fluvial, que ele encontrou, que era justamente pertencente ao período Carbonífero e Permiano. E no Paleozoico, essa planta aqui, que é o Grossorheptis, e esse animal aqui, que é do período Triássico, juntamente com esse Listrossauros. Então, ele encontrou, por exemplo, em algumas partes do globo, o mesmo tipo de animal. Então, daí é o fenômeno paleontológico. Paleoclimáticos. Então, são os fenômenos, por exemplo, as distribuições glaciais, as evidências glaciais, a era do gelo, de fato, que ele começou a observar que a questão do degelo já fazia parte dessa fragmentação. Afinal de contas, a Terra possui zonas térmicas, como a gente já estudou, climáticas diferenciadas. À medida que foi se separando os continentes, consequentemente, cada um ficou com o quê? Com uma temperatura diferente. Então, aqui na América do Sul, maior irradiação solar. À medida que fosse se afastando o quê? Da linha do Equador, nós vamos ter a diminuição da irradiação solar. Lembra daquele exemplo que eu dei com aquela galera, né? Rafael, e eu acho que foi quem? Uma pessoa que foi bem baixinha lá, que eu não sei lá. Eu lembro que foi quando exemplo lá com o Rafael, que eu fiquei girando e tudo mais. Ali são as zonas térmicas. Argumentos paleoclimáticos também, ó. Paleoclimatologia é a ciência que estuda os antigos climas da Terra. Ou seja, a questão da paleontologia estuda a forma como era o planeta Terra. A paleoclimatologia estuda justamente os climas que a Terra tinha antes dos períodos de renovação, ou seja, da formação atual que a Terra compôs. Vestígios glaciares em regiões com climas onde não é normal a sua existência. Então, nós vamos ter, por exemplo, vestígios, inclusive um vestígio bem interessante que se encontra sobre essa questão da paleoclimatologia é que aqui no sertão nordestino já foi um dos maiores palcos da era glacial de todo o mundo. Acredite se quiser. Pato, Souza, Cajazeira já participou piamente da era glacial. Nem parece, é porque o calor que faz ali, misericórdia. Mas o que é que acontece? Já foi, em períodos mais remotos, os paleontologistas estudaram e observaram que aquela região ali do sertão, ela já foi climaticamente uma era glacial. E por que é tão quente hoje em dia? Lembre-se, os continentes se separaram, né? Argumentos litógicos. A presença de rochas do mesmo tipo, o que é litógicos? Litosfera, ou seja, da questão do estudo das rochas, da forma do planeta Terra, é chamada de litosfera. Litosfera, inclusive, é a camada a qual nós estamos inseridos. A litosfera é a camada mais externa da Terra. A presença de rochas do mesmo tipo e da mesma idade em diferentes continentes, em locais hoje separados. Como é que os continentes se deslocaram? Apesar de todos os argumentos de Wegener, tinha apresentado os geofísicos, cientistas que estudavam as propriedades físicas da Terra, e muitos geólogos da época não estavam convencidos que os continentes tinham se deslocado. Por que eles não estavam convencidos que os continentes tinham se deslocado? Porque, obviamente, teorias estão aí e quem quiser está aí para quebrar essa teoria. Mas, até hoje, a de Wegener é a mais válida, inclusive, para os geofísicos. Tem uma perguntinha que o slide vai fazer para vocês. Ó. Qual o mecanismo capaz de gerar força suficiente para deslocar gigantescas massas continentais? Dê uma pesquisadinha. Anota. Qual o mecanismo capaz de gerar força, entre aspas, suficiente
para deslocar gigantescas massas continentais. Qual o mecanismo capaz de gerar força suficiente para deslocar gigantescas massas continentais? Anota aí que eu quero feito também, tá certo? Para ver a atenção que vocês têm no meio do vídeo. Segundo Wesner, essas forças resultavam do movimento da rotação da Terra e o movimento das marés provocado pela força de atração exercida da Lua através do Sol. Ou seja, as forças internas da Terra, segundo Wesner, e também a força do Sol em relação também à Lua exercida fez com que as massas continentais se separassem. Obviamente não é só isso, né? Nós sabemos que a movimentação da Terra, o choque de placas tectônicas, as glaciações, a imersão dos continentes fizeram com que a forma atual fosse dos 5 continentes. Os geofísicos contra-argumentam, pois consideravam essas propriedades físicas da Terra não permitiam explicar grandes deslocamentos dos continentes. Afinal de contas, hoje a ciência evolui e, obviamente, a teoria ela só se aprimorou. Como é que os continentes se deslocaram ainda, né? A teoria da deriva continental foi completamente ignorada pelos geofísicos e pela maioria dos geólogos.